Série de Berserk, parte 16. Eclipse. Todas as Esse eclipse é uma das coisas que mais falam quando se trata de Berserk. Eu vi sobre nas músicas que eu reagi aqui no canal e parece ser um acontecimento, talvez o acontecimento, né? Não é é o acontecimento. Então, bora pro capítulo 16. partes na playlist. Link na descrição. Weirwood fora derrotado e Casca corre até Guts para abraçá-lo. Depois, o bando cuidava dos feridos antes de deixarem o local. Em uma carruagem, Jujo colocava ataduras pelo corpo de Griffith, enquanto Casca costurava os ferimentos de Guts com agressividade. Mais uma vez, a nova relação do casal chamava a atenção de Griffith. Depois de tratados, Jujo e Casca vão para fora para conversarem. A mulher queria um diagnóstico. Jujo dizia não ser médico, então não podia concluir nada com certeza. Ela insiste, então ele diz: os músculos dos braços e das pernas dele se foram. Se levantar ou usar uma espada, os tendões foram cortados, né? Casca se sentia sufocada. Seu olhar pesa. E ela diz entender. Enquanto isso, Griffith e Guts estavam a sós na carroça. Ela tem que aprender a costurar. É incrível. Nós dois estamos ferrados, mas ainda bonitões. Agora é só dormir que os outros vão nos carregar. Eu estive lutando desde a noite passada. Foi como daquela vez, contra o Zod. Nós dois estávamos ferrados, mas sobrevivemos. Você não sente calor com essa máscara? Pode tirar, só estamos nós dois aqui. Griffith fica cabisbaixo. Depois aponta sua cara para o lado, na direção da sua antiga armadura. Guts pergunta se ele quer vestir. Griffith faz que sim com a cabeça. Guts começa a rir, dizendo que Griffith não mudou nada, e diz que tudo bem. Olha só, então ele coloca rindo. A armadura no falcão branco. Gente. Nesse instante, o maldito Weirwood havia acordado. E deixando um rastro de morte, ele ia à procura de Griffith. Ele estava desesperado, dizia que não queria morrer. Enquanto isso, na carroça, Griffith tentava mais uma vez sacar uma espada, mas não conseguia. Eu sei que você está com pressa, mas por enquanto, isso não vai fazer bem para o seu corpo. Em breve você poderá empunhar sua espada. Em breve. Guts lhe fala. De repente, Weirwood chega até eles e destrói a carroça. Ele logo agarra Griffith e diz: se eu morrer agora, vou ficar preso entre os dois mundos para sempre. Chame-os. Vamos. Se você é a pessoa que Zod falou, se você é aquele que se tornará um deus, então você deve estar com Behelit, o ovo do imperador. Vamos. Chame nossos anjos da guarda. É aquele insistindo. colar. Ninguém entende nada. Então ele começa a arrancar a armadura e as ataduras de Griffith, procurando pelo Behelit, mas não encontra. Ele diz que isso não faz sentido, enquanto se desespera. Então, de repente, uma criatura surge, vinda do céu. Era Nosferatu Zod, o imortal. Misericórdia. Guts ficava Meu em Deus, choque. cara, não conseguia não. sequer dizer o nome do Ele não monstro tá em por condição completo. pra mais uma Zod coisa. perfura as costas Mais uma de luta. Weirwood com seus chifres e o levanta. Weirwood não entendia o motivo de Zod estar fazendo aquilo. Ele dizia que tinha ordens para matar Griffith, mesmo ele sendo o quinto. Já Zod dizia que tinha ordens para fazer Weirwood em pedaços. O macaco fala que Zod estava enganado. Griffith não é quem eles achavam, pois ele não tem o Behelit. Então, a besta de chifres rasga o estômago do Weirwood, o eliminando. Ele acaba largando Griffith, e Guts evita que ele se choque contra o chão. Deus. E depois, Weirwood é quem é jogado no chão. Sem dúvida, ele irá retornar para suas mãos. Esse é seu destino. Zod diz ao falcão branco e vai embora. Do estômago rasgado de Weirwood saíam coisas que pareciam ser espíritos. Ficam todos confusos e assustados. Essas coisas estão saindo dele? Não. Estão o puxando para dentro.
refletia Guts, e era como ele concluía, como se aqueles espíritos infernais sugassem o corpo do monstro para dentro de sua própria ferida. Eles começam a girar, pareciam ter criado um portal, e de repente, quando a absorção termina, sobra apenas um corpo morto de um velhinho. O corpo de Wilwood, quando ainda era humano. Gente, olha ele ali. Fronteira de Midland. Enquanto Griffith dormia, a informação de que ele jamais voltaria a ser como era antes, jamais voltaria a falar, ou segurar uma espada, ou mesmo andar, é passada ao bando. Alguns choravam, outros seguravam as lágrimas. Havia acabado. As batalhas haviam chegado ao fim. Casca se retira e Guts a segue. Quando estão a sós, ela pede que ele faça algo para o resto do bando, tantos que se prenderam ao sonho de Griffith e agora sentem como se tivessem perdido tudo o que lhes fazia sentido. Ela pede que Guts diga algumas palavras de apoio, faça algo para entusiasmá-los. Então ela coloca a cabeça sob o peito de Guts e ele tenta reconfortá-la. Griffith havia acordado e os via através da cortina da carruagem. Casca vai até Griffith, sozinha, para trocar suas ataduras. Enquanto o fazia, Griffith a olhava com um olhar raivoso. Ele tenta subir em cima dela, fica entre suas pernas. Xi. Mas ele não tinha forças para fazer sabe-se lá o que pretendia. Enquanto isso, Guts estava com Jujo. Mano. Eles concordavam que a situação toda era muito complicada. E agora? O que vai fazer? Vai treinar de novo? E você? Acho que eu poderia criar um grupo de ladrões com as pessoas daqui. Aí poderíamos cuidar do Griffith. Nesse caso eu também vou. Você já nos deixou. Continuar aqui não é mais sua obrigação. Ainda é a sua? Claro, eu ainda sou um falcão. Inveja, Mas você é diferente. ciúme, Você já começou obsessão. suas próprias batalhas, não foi? Quem não pode seguir em frente fica para trás. Essa é a regra de ferro dos campos de batalha. Caso contrário, é impossível sobreviver. Mas pois é. Você devia levar a Casca com você dessa vez. Você é sério demais para liderar um grupo de ladrões e eu não gosto de seriedade. Cara dele. Leve-a. Dessa vez, nem que seja à força. Não vá embora sem ela. Nesse instante, Gaston e os demais do esquadrão de assalto vão até Guts. Comandante, se você for embora novamente, dessa vez, nos leve com você. Foi a decisão de todos os membros da tropa de assalto. Ninguém discordou. Nós daremos nosso melhor. Nós Como que a serviremos Casca ao não único matou o homem. Griffith? Eu acho que nesse momento aí, mesmo se ele quisesse, que era o que ele queria, né, abusar dela, ele não tem condição física pra isso. Eu acho que a Casca, ela, além de passar pano pra ele, talvez ela achou que fosse algo inocente ali, né, um abraço, sei lá. Mas foi bem estranho e não apareceu a reação dela, né? Ela ficou sem reação? Não sei. De valor entre os falcões. Foi Eles bem diziam, esquisito isso. Gaston, você não é alfaiate. Pergunta Guts. Gaston diz que alguns boatos que correm por Winda... Mas meio que, tipo, o que eu sinto da Casca em relação ao Griffith, ela vê ele como uma pessoa de grande admiração e respeito, né? Como se fosse um mestre pra ela, talvez. Então, eu acho que, vendo por essa ótica, ela não estaria tendo consciência da realidade do que ele queria fazer com ela ali naquele momento, entendeu? Não sei. pedem de ser alfaiate. Além disso, como são tão próximos, ele sente como se a tropa de assalto fosse sua família. E enquanto você estiver conosco, tudo é possível. Ele completa. Guts lembra das palavras de Jujo, de 4 anos atrás. Você encontrará o seu lugar entre os ladrões. Eu lembro O meu desse lugar dia. era aqui mesmo. Ó, Eu fui tolo e teimoso demais para perceber que o que eu mais queria estava aqui. Porque olha eu aí. só percebo as coisas quando já as perdi.
Casca Forte. estava isolada no chão, chorando, ofegante. Guts aparece e pergunta qual o problema. Olha lá. Ela desaba e diz que não pode ir com ele. Ah, Que o não é Griffith sobre é isso. pequeno demais, que ele treme demais. Então ela não pode ir. Guts diz que vai ficar, mas Casca não deixa. Você não está lutando suas próprias batalhas? Ela pergunta. E então lembra daquela noite em que Griffith filosofava com a princesa, quando ele disse que um amigo é alguém que se iguala a ele, que não abre mão de seu sonho, que se agarra de corpo e alma. Então Casca diz que se Guts realmente for amigo de Griffith, ele deve ir. Griffith estava acordado, estava Escutou. ouvindo, Escutou tudo. porque eu só percebo as coisas quando já as perdi. Guts novamente se pergunta. Griffith começa a alucinar, vê ele mesmo em seus momentos de glória, apontando para aquele castelo brilhante. Ele vê ele mesmo, quando criança, correndo por aquelas ruelas, lhe chamando para ir junto. A carruagem então dispara. Guts estava confuso, se perguntando como Griffith conseguiu fazer isso. Então ele sobe em outra carroça para segui-lo. Griffith estava usando o chicote com a boca. O que ele estava seguindo era ele mesmo, que corria em um branco vazio. A roda da carroça se colide com uma rocha. Então Griffith é jogado para longe. Enquanto flutuava, ele parecia ter um sonho. Ele estava sentado em uma sala escura. Casca, como se fosse sua esposa, abre a janela para entrar luz e ar fresco. Entrando pela porta, uma criança brincando com um cachorrinho. O nome da criança era Guts. O do cachorro, Pim-Pim. Que doideira é essa, mano? Ele tá imaginando uma realidade, mas não faz sentido algum isso aqui. Mas eu acho que isso são sentimentos. Como é que diz? Sentimentos projetados, talvez? É como se o que a gente faz durante o dia reflete o sonho que a gente tem quando dorme, né? Então eu acredito que essa ilusão que ele tá tendo agora, essa projeção, seja mais ou menos sobre esses sentimentos projetados nessa imaginação, né? Percebi como ele vê o Guts. Casca dava a Griffith uma colher de sopa. E em meio a ela, Verhelity. Griffith acorda e cai em um raso. Seu braço quebrou, como se fosse o braço de um boneco frágil. Nossa. Ele começa a rir, ofegante e desesperado. Ele olha para trás e percebe um pedaço de tronco pontiagudo preso no chão. Ele se arrasta até lá e tenta furar a própria garganta. Mas ele não Caraca! tinha força nem pra isso. O Nossa, máximo que ele gente. consegue é cortar a lateral de seu pescoço. Sua mão cai na água. Ele chora. Ele não suporta mais. Ele quer que isso acabe logo. Algumas moscas voavam próximo a Griffith. Ele começa a segui-las com seu olhar. Até que nota algo no chão. Seu colar. O Berhelity. Ele estica sua mão para pegá-lo. Ué, tava ali? As nuvens mudavam. A direção dos ventos estava Mas onde... estranha. Ué? Enquanto isso, Guts e mais atrás todo o resto do bando iam na direção de Griffith. E de repente, algo acontecia no céu. A lua estava cobrindo o sol. O sangue que saía eclipse. da ferida do pescoço de Griffith escorria pelo seu braço e chegava até o Berhelity. Guts se aproximava e percebia que no exato momento em que o eclipse havia se completado, um exército de monstros surgia lá atrás. Nossa, é como se tivesse ativado uma espécie de mundo invertido quando o eclipse se completa, brotou demônios atrás ali, né?
Saía da carroça e corria na direção de seu amigo, que suplicava em sua mente: não chegue perto, não chegue perto. Se você me tocar, se você segurar meu ombro, eu nunca mais, eu nunca mais te perdoarei. Guts chega, toca nos ombros de Griffith, e nesse instante, os olhos do Behelit se abrem e choram lágrimas de sangue. Ele começa a gritar. Ao seu redor, um grande impacto, e de repente, o céu, o solo, rostos enormes, infinitas cabeças. Algo inexplicável aconteceu. O chão e as nuvens se tornaram rostos gigantescos. Tudo. O inferno começou. Se você é sensível, não veja o próximo episódio, senão você vai passar mal. Ai, gente, eu sou sensível. Tem sensíveis no chat? Vamos pular? Se ele tá avisando, é porque o negócio é sério, mano.